Então, esse é um primeiro documento que eu acho que nos dá é um primeiro documento que nos dá um cenário, né, de chegada. Um outro documento muito importante na orientação educacional, é, assim, é importante para a rede, mas para nós orientadores educacionais ele tem uma relevância muito importante, é a portaria 120, que foi publicada no Diário Oficial no dia 29 de maio, mas ela é uma portaria do dia 26 de maio de 2020. E nessa portaria é instituídos os comitês central, regional e local para a implementação e operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais, de forma presencial e não presencial. Então, o que acontece? Dentro dessa portaria, é como se normatizasse o que a gestão estratégica já tinha apontado, de que a gente existem desafios, existem frentes de ação, mas que as definições vão ser tomadas no seu nível de abrangência. Então, nessa portaria, está lá instituído quem são as pessoas, ou seja, quem são os segmentos da escola, como eles devem estar representados nesse comitê. E a orientação educacional, ela tem uma representação nesse comitê local. O comitê local, ele precisa, e aí, gente, eu acredito que vocês da orientação educacional, nós, né, a gente tem um papel muito importante para fazer valer essa portaria. Porque nesse momento de retomada, onde está todo mundo meio que, né, chegando, pegando as bagagens, né, nesse mundo novo, talvez o espaço de construção democrática, de fazer as coisas com tranquilidade, se perca. Semana passada eu pude acompanhar muito da angústia, né, da inquietação de todo mundo em aprender as ferramentas, em aprender a usar a plataforma, e mais do que usar a tecnologia, a gente precisa muito se reconectar enquanto equipe, enquanto grupo pedagógico que está ali comprometido com uma comunidade, né? Então, esse comitê, ele permite isso, porque ele tem representação das diversos segmentos da escola. É nesse lugar onde deverão ser tomadas as decisões em relação a qual vai ser a estrutura de mapeamento, como a gente vai fazer esse mapeamento da instituição mostra que qual é a melhor abordagem para a nossa comunidade, todo mundo dá conta de estar na plataforma, são poucos que vão estar fora, ou não, para a nossa comunidade é melhor o material impresso. E o mapeamento institucional é o que vai dar um norte para isso. E onde esse mapeamento, como ele deve ser construído e como ele deve ser lido, ele tem que ser feito de forma coletiva. A orientação educacional e o serviço especializado de apoio à aprendizagem tem um papel relevante nesse momento, mas não é para ser feito sozinho. E aí, vão atrás aí da portaria 120, de 26 de maio de 2020, muito importante. Estão perguntando aqui, qual é o Telegram? Vocês vão procurar Orientação Educacional SEEDF no Telegram. É um canal, não é um grupo, tá bom? Só digitar lá, quando entrar no Telegram, que vocês vão achar a gente. A gente já mandou para as intermediárias, pode mandar aqui também no chat novamente, para quem quiser buscar. Outro documento importante de contexto, a Circular 141, que traz o plano de ação de acolhimento, e dentro desse plano de ação, o guia de acolhimento, que é um... Tem alguém falando comigo, precisando tirar uma dúvida? Acho que só o microfone aberto, né? Dentro desse guia de acolhimento, o plano de acolhimento ele traz estratégias. Ele vai dizer assim, olha, qual é uma estratégia muito importante? É importante que nesse retorno às atividades haja uma estratégia de mapeamento. É importante a gente entender qual é a melhor forma de se comunicar com a nossa comunidade. E aí, de uma comunidade para outra vai mudar muito. Por isso que isso não pode ser centralizado. É importante que cada localidade defina, né, qual é a sua melhor estratégia e definir de acordo com o perfil do usuário da educação daquele lugar. Então, essa tem uma das primeiras estratégias que está lá dentro do plano de ação. Tem uma segunda estratégia que é a elaboração do guia. O guia está elaborado e está entregue. Aí vai entrar nas outras etapas de preparação, de formação. Então, muito importante, quem não teve contato com isso, chega na escola, chega na escola é ótimo, né? Entra em contato na reunião com o gestor e solicita, olha, eu preciso da circular 141, a portaria 120 vocês conseguem pesquisar diretamente no DODF. As nossas intermediárias também estão com esses documentos para passar para vocês, e a gente lá no Telegram também vai disponibilizar tudo. Outro documento importante, e esse é o importante porque está dando um ruído aqui entre nós, e a gente vai cuidar disso agora, é a portaria 133, é uma portaria onde sobre a liderança da SUGEP, né, é estabelecidas as regras do teletrabalho, quais vão ser as atribuições que vão ser importantes serem olhadas, e como é que, posso dizer, é uma adaptação das nossas atribuições nesse novo contexto, e dentro dessa portaria a gente ficou com uma descrição muito sucinta,
E aí parte da ação da gerência, né, foi fazer uma solicitação de retificação. Esse processo está em curso, mas eu já vou mostrar para vocês aqui hoje qual é o entendimento que a gente tem sobre o papel da orientação educacional e pelo qual a gente está brigando nesse momento. A gente tem essa circular 137, que fala sobre as normativas específicas das etapas e modalidades. Então, é um documento também importante que vai dizer pedagogicamente o que está sendo pensado para cada etapa e modalidade. E, por fim, né, esse planejamento curricular com a temática da educação infantil, que a Andréia citou aqui para a gente agora há pouco, e que está aí no nosso chat, o SEI, onde tem disponibilizado, né, esse documento para vocês acessarem. Então, o que acontece? Diante disso que a gente está chegando nesse mundo novo, essas normativas, esses documentos, é um material super importante para vocês pegarem e lerem. Então, dentro do seu relatório lá de atividade, né, individual, seu relatório de atividade de trabalho, você pode colocar lá um momento no seu turno aí de trabalho para ler as documentações relativas ao retorno às atividades pedagógicas e informar isso ao gestor como um aspecto importante dessa reorganização de trabalho. E a gente tem as nossas normativas de referência. Essas normativas de referência são que efetivamente orientam o nosso trabalho, independente desse contexto. E são normativas maiores, então a gente não pode se perder delas em função da gente estar num contexto novo. Então, nosso grande desafio, na verdade, é fazer uma adaptação. É como que a gente vai transpor toda a ação que a gente fazia no espaço presencial da escola, na dinâmica presencial, como que a gente transporta isso para um ambiente mediado por uma tecnologia, ou mediado pelo papel, ou seja, que criatividade a gente vai utilizar para conseguir se reinventar nesse cenário. E aí os normativos, né, o currículo da educação básica, e aí dentro do currículo da educação básica, para vocês aqui na educação infantil, tanto é importante olhar o que está descrito para esta etapa, em termos de conteúdos, né, de princípios, de pressupostos que estão ali, e aí esse documento que a Andréia citou, né, do planejamento curricular, ele é uma adequação desse currículo. Então, assim, qual é a referência? É o currículo. A gente está pensando em como entregá-lo de uma outra maneira. Tem ainda o nosso regimento das escolas públicas do Distrito Federal. E aí, dentro desse regimento, Michele, sim, desculpa te interromper aí um minutinho, é que a Juliana já sinalizou mais de uma vez lá nas normativas, nas primeiras normativas, que tem a circular 151. Eu não sei se é uma circular específica da educação infantil, mas ela sinalizou já mais de uma vez essa circular, então acho que pode entrar aí como uma das um documento. referências. Isso, um documento importante como normativa também. E aí, assim, dentro do Se, a- regimento, se, a, se a Juliana quiser, né, falar um pouco dessa circular, enfim, Mari, essa depois. circular é a que a Andrea citou, que fala do planejamento curricular da educação infantil, que está no número do SEI, que foi expresso no chat. Isso mesmo. É toda a proposta de adaptação, né, que a gente readecou o currículo para que as atividades os temas, né, que a gente selecionou estejam sincronizadas. A TV, as atividades que as escolas vão participar, vão planejar, juntamente com as atividades que a gente já está planejando para a TV. Então, a gente pensou, e depois das sugestões das Uniebs na semana passada, a gente se adequou um pouquinho, mudou algumas temáticas da primeira proposta, alterou a ordem, acrescentou algumas coisas, e aí nessa circular 151 que saiu no sábado, exatamente isso, todas as propostas de cada série, cada etapa, e inclusive da educação infantil, que foi naquele processo que eu coloquei aí. Tem algumas colegas também que estão perguntando no privado sobre isso. A gente pode mandar por e-mail também, mas se entrar no SEI com aquele númerozinho, você consegue pesquisar, é um processo público. Uhum. E assim, o que acontece, gente, em relação... Por que a gente está retomando essas documentações, né? O que a gente percebeu? Que as normativas, elas saíram todas meio que junto do retorno às atividades e junto da semana, né, onde estava todo mundo na formação continuada.
Então, é muito possível que alguma coisa tenha escapado. E aí, assim, pensando também muito na possibilidade de chegada tranquila, né, da gente conseguir primeiro chegar, sabe aquela coisa meio, a metáfora mesmo da viagem, de você chegar, primeiro soltar as bolsas para depois, né, você conseguir se ambientar novamente no espaço. A gente optou por não entregar tudo isso de uma vez na semana passada, onde estava todo mundo lidando com tudo desse retorno. Então, hoje, a gente vai fazer toda essa documentação, a gente está editando ela para ficar também num formato bonitinho para a gente revisitar, né? E vai estar disponível lá no Telegram. E disponível com as nossas intermediárias também. Amanhã a gente tem encontro com elas pela manhã, e a ideia é repassar tudo isso e falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada documento para elas poderem prestar as orientações, né, e estar com vocês aí em nível local. Então, é tempo de chegada. A gente está retomando, tendo o entendimento de que as coisas estão realmente, muita documentação saindo a cada semana, né? Essa portaria 151, ela já mudou algumas vezes de número, né? Ela foi meio que sendo revista. Mas estará disponível para todo mundo e está aí, né, já no chat da nossa conversa. Quero retomar aqui de onde eu parei, né, a normativa referencial, que é o nosso regimento das escolas públicas do DF. Nele lá estão lá as nossas atribuições. E aí, quando eu coloquei lá aquele asteriscos em relação à portaria do teletrabalho. A portaria do teletrabalho, ela fala sobre como a gente deve atuar, mas ela não sobrepõe o regimento, que é o que diz o que a gente tem que fazer. Então, quando a gente foi fazer a solicitação da retificação, inclusive da portaria, a gente colocou como argumentação as coisas que estão ali no regimento, assim como o que está posto na portaria 120, que nos institui dentro do comitê local. Então, essas são normativos maiores, né, além do currículo da educação básica, e dentro desse currículo, né, a gente tem um papel muito importante na articulação dos eixos transversais do currículo, que é tanto, na verdade, o princípio da educação integral, que norteia o trabalho do orientador, de toda a rede também, assim como a educação para os direitos humanos, a educação para a diversidade, a educação para a sustentabilidade. Então, esses dois elementos são elementos muito chaves, tanto para a gente organizar o nosso trabalho, como para a gente entender que, embora a portaria 133 não esteja descrevendo de uma forma assim, íntegra, né, sobre o trabalho da orientação educacional, ela não se sobrepõe a essas outras normativas que são o nosso referencial de trabalho, e é o que a gente vai seguir, e é o que a gente está buscando, né, mudar essa portaria. Temos a orientação pedagógica da orientação educacional, essa que vai falar para a gente da importância, né, da gente trabalhar com os 6 eixos: ação de implantação, ação institucional, ação junto ao docente, junto à família, junto ao estudante, ação em rede. Embora a gente esteja no contexto de mediação, né, tecnológica, os eixos de ação da UP devem ser seguidos. E especialmente nesse momento, que vocês estão aí nessa semana agora de planejamento, é uma semana muito importante para planejar. Como vocês vão implementar, como vocês vão implantar a orientação educacional nesse novo modelo? Qual vai ser a forma como a família vai poder entrar em contato com vocês? Como que vocês vão entregar o conteúdo educativo da orientação educacional para as crianças? Vai ser inserido no documento que for, por exemplo, impresso? Vai dentro do material impresso? Vai dentro da plataforma colocar dentro da sala de aula do estudante? Qual vai ser esse formato? E aí, novamente, a importância da portaria 120, dessas coisas serem discutidas dentro do comitê local, para que não seja só você como orientador esteja sabendo, mas que toda a escola esteja sabendo. A ação de mapeamento, por exemplo, nesse momento, é uma ação muito importante, que é uma ação institucional, está lá dentro do nosso eixo, ação institucional. Toda a ação que está prevista do guia de acolhimento é uma ação junto ao professor, junto ao estudante, junto à família, e também uma ação em rede, porque a gente prevê que talvez existam situações onde seja necessário articular a rede para dar apoio à família. Seja, por exemplo, uma família que precisa de auxílio para alimentos. Seja uma família que você identifica a situação, de repente, de alguma violação de direito, precisa articular com o conselho tutelar. Seja uma questão de saúde psíquica, e aí precisa articular com a rede de saúde. Então, todos os nossos eixos da UP, eles precisam estar pensados, e a ideia é que essa semana de planejamento, vocês se dediquem um pouco a isso. Como que eu transponho a UP, como que eu transponho o regimento, como que eu transponho o currículo, para a minha ação como orientador educacional nesse novo momento.
E aí, quero até pegar emprestado uma fala da Rosemary, da equipe da gerência. Eu falei assim, a gente tem literatura sobre a orientação educacional mediada por tecnologia? A gente precisa escrever isso, porque esse é esse tempo, esse é esse momento. Nós estamos vivendo esse momento e escrevendo esse capítulo da nossa história profissional, né? E aí, é muito importante esses momentos de encontro para a gente tecer estratégias coletivas, né? Para a gente poder aprender junto. E uma última normativa de referência, a portaria número 3, de 6 de janeiro de 2020, que é a portaria de atuação do ano, né? Todo ano sai uma portaria que dispõe sobre os critérios de atuação. Nela está expresso nossa carga horária de coordenação pedagógica, nossa carga horária de ação de acompanhamento direto, né, ao estudante, à família, à escola como um todo. Então, assim, esses normativos, eles são, digamos assim, anteriores a esses normativos contextuais, e a ideia é que eles estejam todos transpostos nesse momento, mas que o contextual não pode estar se sobrepondo a esse documento de referência. Então, essa é uma primeira, acho que uma primeira informação dos nossos roteiros, é o nosso, digamos assim, nosso mapa da viagem. Chegamos nessa terra nova, qual é o nosso roteiro, qual é o nosso mapa? Esse é o nosso mapa, para a gente não se perder no meio desse caminho. E aí, uma contextualização pedagógica, especialmente relacionada à nossa ação de acolhimento. Antes de ir para ela, eu queria mostrar para vocês um outro documento, então vou parar aqui um pouquinho a apresentação dessa tela, para poder compartilhar com vocês o texto que fala especificamente de como que a gente está pensando a adequação, né, da nossa... Adequação não, como eu posso dizer, gente? A retificação da portaria. Michele, a Verônica está apresentando. Verônica, a gente precisa que você pare a sua apresentação. Eu já substituí. Apareceu aí para vocês? Deixa eu ver se eu consigo deixar ela maior zona. Como é um texto maior, eu prefiro deixar ela numa folha de Word mesmo, para ler para vocês com mais tranquilidade. Então, assim, esse é o texto que a gente solicitou a retificação dentro da portaria 133, né? Fala que a gente está previsto atendimento por telefone e que a gente vai trabalhar em ambiente virtual de aprendizagem, então, produzindo material e entregando materiais para os diversos segmentos da escola. Isso traduz o que a gente vai fazer? Traduz, mas ele é tão sintético que talvez fique uma lacuna imensa de como é que a gente tem que fazer o trabalho. E aí, por isso, a gente fez a solicitação de retificação, e aí que vou ler para vocês, no sentido de esclarecer, principalmente, um tema bem polêmico, que é a questão do telefone, como que vai ser isso. Então, vou ler, e aí, depois da explanação, né, ficar alguma dúvida, a gente volta nesse ponto. Então, assim, os servidores atuantes na orientação educacional deverão integrar e participar das atividades do comitê local para implementação e operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais não presenciais e presenciais, conforme previsto na portaria 120, de 26 de maio de 2020. Desenvolver, em conjunto com os demais profissionais da unidade escolar, ações para acolhimento e orientação de professores e estudantes, preferencialmente de maneira coletiva e excepcionalmente de maneira individual, conforme plano de ação e guia de acolhimento à comunidade escolar, no contexto das atividades pedagógicas não presenciais, publicados na circular SUBEB 141. Realizar ações educativas voltadas aos estudantes e às famílias por meio virtual e de material impresso de maneira coletiva e, excepcionalmente, de maneira individual, com foco na aprendizagem e desenvolvimento integral, abordando as temáticas de organização e autonomia de estudos, aprendizagem emocional, enfrentamento a violações de direito, educação para os direitos humanos, educação para a diversidade e educação para a sustentabilidade. Em casos específicos em que o atendimento individualizado for necessário, mas que for mapeado que o acesso remoto ao estudante por meio de plataforma virtual de aprendizagem não se mostrar possível, é previsto atendimento direto por meio de chamada telefônica, a ser realizada pelo equipamento da unidade escolar ou por um outro canal que vocês consigam realizar essa chamada, preservando a sua privacidade, sem usar o seu número de celular, né?
Então, assim, uma previsão é essa, de que você possa organizar o seu horário de trabalho, chegou num momento específico, onde de forma alguma você está conseguindo contato com o estudante, uma possibilidade é fazer uma ligação, né? Uma das coisas que a gente está estudando, junto com a nossa equipe, né, de coordenação intermediária, é uma forma de, por exemplo, instituir um WhatsApp comercial. A gente consegue usar a conta comercial para fazer, né, chamadas e contatos, sem deixar identificado o seu número pessoal, né, de telefone, e de uma forma que seja gratuita. Então, assim, essas são duas preocupações bem importantes. Em termos de normativa, eu posso dizer assim, olha, use o seu telefone para você fazer chamada, não tem como colocar isso num documento e nem recomendo. Porque, no caso do uso de telefone, você às vezes cria uma vinculação que excede o campo profissional. Então, é muito mais desejável que a gente realize uma ação, por exemplo, por telefone, caso seja necessário. E aí, gente, é caso seja necessário. É previsto que não significa que você vai ficar call center no telefone 8 horas do seu dia. É muito importante ter esse esclarecimento, porque, assim, surgiu várias dúvidas em relação a isso. E aí, quando a gente está pensando o atendimento por telefone, tem um aspecto de coerência nesse atendimento. Por quê? Nós, da orientação educacional, nós estamos sempre, né, muito conectados com a garantia do direito da criança e do adolescente. A gente vai começar a inserção, né, dos estudantes a partir da semana que vem, de forma ainda sem aferir frequência. Na semana seguinte, começa valendo o dia letivo. Então, a gente já tem aí 15 dias mais à frente, né? A partir desses 15 dias, é previsto que haja um primeiro bloco de entrega de atividades, e esse primeiro 15 dias vai ser um momento muito importante para que a escola perceba que estudante deu retorno, que não, que família está conseguindo acompanhar, qual família não. E aí, nesses 15 dias, vai ser um momento onde talvez a escola comece a perceber que precisa alcançar um estudante, uma família que não está sendo alcançada. Nesse momento, é importante que essas situações sejam levadas ao comitê local, uma reunião do comitê local para avaliar como que a gente vai fazer isso, como a gente vai alcançar essa família, quais estratégias a gente tem. Se nesse momento, dentro do comitê local, perceber, olha, é importante uma chamada telefônica, vamos fazer isso. A orientação educacional vai fazer isso, ó, então beleza, tem que falar aqui com 10 famílias, tal dia, tal horário eu estou indo à escola, nesse dia, nesse horário é importante que o telefone da escola esteja disponibilizado para você, que nesse local não tenha outras pessoas ali para garantir, né, a sua segurança e tal, né, é importante manter distanciamento, higiene, essas coisas que todos nós estamos agora, né, habituados a saber. Pode acontecer, por exemplo, um orientador educacional que está em situação de risco, né, em relação à contaminação. Não consigo me locomover até a escola. Como que eu vou fazer? Essas questões vão ser decididas em nível local, dentro do comitê. Por isso que tanto o texto da portaria que está vigente até o momento, né, a 133, como nesse modelo que a gente está retificando, a gente colocar previsão e não a obrigação de que isso seja feito e que essa seja a forma de fazer, tá? Só para deixar claro que, assim, previsto tem a ver com um cenário possível. Seguindo aí dentro do que a gente está prevendo, né? E aí, gente, inclusive, até aproveitar essa fala, se alguém aí tem uma ideia de como fazer atendimento telefônico, que seja gratuito, que seja da sua casa, e queira compartilhar com a gente, vamos ter um momento aqui para trocar essas ideias. Outro aspecto importante aí no trabalho, auxiliar a equipe gestora nos encaminhamentos à rede de proteção do direito da criança e do adolescente, em caso de suspeita de violências ou violação de direitos. Preparar material para ser utilizado em ambiente virtual de aprendizagem ou impresso aos estudantes, pais ou responsáveis. Participar e colaborar com a coordenação pedagógica da equipe da unidade escolar. Colaborar com a equipe de apoio à aprendizagem no assessoramento e acompanhamento dos processos de ensino-aprendizagem por meio de intervenções com gestores, professores e equipe pedagógica da unidade escolar. Participar do encontro de articulação pedagógica realizado semanalmente às sextas-feiras, pela manhã, com os profissionais que atuam no diurno e quinzenalmente à noite para os profissionais que atuam no noturno, sob a articulação da coordenação intermediária da orientação educacional de cada CRE. E aí, assim, esse texto que está aqui dos encontros de articulação pedagógica,
é um texto, né, para esse momento, para essa portaria, mas a portaria 3, que é a nossa portaria de referência, já prevê que, assim, sejam realizados os encontros de articulação pedagógica, mas nessa portaria não está estabelecido o dia, o horário, exatamente como que vai acontecer. Isso é normatizado por uma circular que veio posteriormente da SUBEB. Então, nesse momento de reorganização, pode acontecer momentos como esse que já está acontecendo essa semana, onde o encontro de articulação pedagógica, por ser setorizado, não dá para ser realizado na sexta-feira com todo mundo. E aí talvez tenha uma flexibilidade para acontecer distribuídos ao longo da semana, é uma das coisas que a gente também já prevê que acontece, que possa acontecer, e a gente tem aí uma prerrogativa, né, na portaria número 3, para respaldar essa ação. Tá bem? Mari, eu ouvi várias falas de estava falhando e tal, tá tudo bem? Me dá um ok aí, Não, se... tá tudo ok, tá dando para te ouvir, sim. Então, Aqui para mim, pelo menos, não teve nenhuma falha. então vou voltar aqui para a apresentação da gente da parte pedagógica. Vou tentar ser mais rapidinha, porque eu quero que a gente tenha tempo, né, para dialogar com vocês, escutar as inquietações e poder trocar, né, ideias. Tem muitos orientadores da educação infantil que eu já tive vários relatos de que estão em ações já sendo realizadas, então a gente precisa aprender com a expertise um dos outros, né? E aí quero trazer a contextualização, essa contextualização importante para um trabalho voltado para assessoria pedagógica junto à equipe docente, para o trabalho institucional, né, para a escola, para pensar a reorganização da escola, a adequação curricular desse momento, e até para a gente mesmo, né, enquanto profissional também, para a gente entender qual é a transição que esse momento está convidando, que adaptação é essa, que transição é essa que a gente está vivendo. A gente vinha num paradigma educacional de certezas, onde a gente tinha uma ideia de controle. Verônica tá compartilhando a tela, né? Verônica, eu preciso que você pare o compartilhamento da sua tela. Será que eu consigo sobrepor? Não sei se vocês estão vendo a minha ou vocês estão vendo a dela, eu fico vendo a da Verônica. Só um minutinho, gente, estou compartilhando de novo. Apareceu, né? Ai, Verônica, de novo. Gente, vocês conseguem ver? Eu fico vendo a tela da Verônica. Tá aparecendo a tela da Verônica mesmo. Verônica, aperta o seu botão aí, parar a apresentação. Eu vejo a tela da Verônica também. Michele, eu consigo ver você. Não, mas a tela de porque ela apresentação, não. É isso, Parou? de apresentação é a da Verônica. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá, gente. Vamos junto. É isso que é a vida comunitária na tecnologia. Não nos desesperemos. Vamos mais uma vez. Vamos ver se vai rolar. Marina, Diga. Eu posso tirar só uma dúvida breve? A minha escola, Jardim de Infância, é 21 de abril. Eu não recebo documentos oficiais pela escola. A escola não tem esse hábito. Então, eu conto muito com um grupo de orientadores educacionais do Plano Piloto, que compartilha todos esses documentos. Eu queria pedir assim um reforço da gerência, Michele, Marina, que eu conheço desde a UNB, e eu queria pedir um reforço para vocês, porque hierarquicamente vocês têm acesso ao gestor de uma maneira diferenciada. Então eu peço socorro em relação a isso. Tá? É só
Só e termina minha fala aqui, meninas, para não atrapalhar mais vocês. Beijo. Tranquilo. A gente entende, gente, e a gente, né, estava em escola, eu, exatamente no dia 12, fiz um ano que estou na gerência, então eu estava em escola e a gente sabe que dentro da realidade da escola, muitas vezes a gente acaba não conseguindo acompanhar as documentações. E aí, por isso, a gente conta sempre muito com as intermediárias da orientação educacional e com a nossa rede, né, do WhatsApp, que hoje em dia caiu num grupo, se dissemina, né? E a gente vai estar sempre tendo cuidado de colocar lá no Telegram, então se inscrevam no canal do Telegram para que vocês possam acompanhar as postagens da gente lá. Essa é a forma mais democrática que a gente tem de disponibilizar conteúdo. Por e-mail, tem a questão de que muitas vezes não vai, o e-mail volta, vai para a caixa de spam quando a gente manda para muita gente, e pelas nossas intermediárias, que eu acredito que também faz essas informações chegarem até vocês, tá bem? Voltando aqui, né, à apresentação de qual é essa transição, qual é esse momento histórico, né, que a gente está vivendo, dentro da ideia de que a gente, antes dessa pandemia, embora nunca a gente teve um controle real da realidade, a gente tinha o entendimento que sim, né? A gente conseguia prever mais coisas. A gente conseguia chegar no primeiro dia, né, da semana pedagógica e já fazer o cronograma do ano inteiro, sabia quando ia ter as culminâncias, quando que ia acontecer cada coisa. E esse momento da suspensão das aulas, enfim, né, do coronavírus, tirou o nosso chão do lugar das certezas, do controle, da previsibilidade, e isso gera na gente uma necessidade muito grande de reorganização, de compreender que a gente sai desse mundo de certezas para um mundo de incertezas e mudanças. A incerteza e mudança, ela gera ansiedade. Como que a gente consegue sair da ideia de que é ruim não ter certeza, e que eu preciso ter certeza de qualquer jeito, e, né, ficar rodando, a gente fica rodando em torno da gente mesmo, e começar a se adequar a esse fluxo do deixar ir, deixar vir. Tipo, o que eu dou conta de fazer aqui e agora? Tem uma questão de a gente sair do mundo previsível para uma adaptação e presença. Com as informações que eu tenho, aqui e agora, como que eu posso tomar uma decisão? Então, a ideia de ter um comitê local é isso, que o comitê local ele tem a regularidade de encontro. Não é para ser apenas uma instância escrita no papel. É para ser um coletivo preocupado com o processo, com esse processo de transição, com esse processo de chegada a esse novo tempo. Então, nesse comitê vai ser o lugar onde a gente vai assim, peraí, o que a gente já sabe? Como que está a nossa equipe pedagógica? Quantos dominam a tecnologia? Quantos têm equipamento? Quantos estão conseguindo trabalhar? Quantos não estão? Como que a gente se organiza? A gente precisa sair do lugar de que vai ter uma norma e todo mundo vai fazer, e ir para esse lugar de como a gente consegue entender o que está acontecendo e ir nesse fluxo do deixar ir, deixar vir. E trazendo para a gente esse campo da presença, né? Sim? Eu queria tirar uma dúvida com você. Eu já escrevi aqui no chat, mas olha só, me preocupa muito quando a própria gerência propõe como previsão que seja a nossa ida à escola. Quando existe aí uma portaria de teletrabalho, né, onde já tem escola propondo a nossa ida à escola, a minha bebê é do grupo de risco, eu não iria de qualquer maneira, mas me preocupa quando a própria gerência, que é o nosso norte, coloca isso numa reunião. Eu vou te ser bem sincera, né? Eu acho que essa previsão nem deveria ser colocada como opção para a gente, né? Porque a gente está num processo de pandemia, onde uma curva está aí se acentuando, e quando vocês colocam isso como previsão numa reunião dessa, me deixa até, de certa maneira, um pouco desesperada, né? Porque isso não deveria nem ter sido colocado como previsão, porque quando você, que é o nosso suporte, coloca isso, me deixa um pouco mais perdida com relação a tudo isso, entende? Entendo. Quero te colocar o seguinte, essa portaria e esse planejamento é um planejamento que ele vai de agora até dezembro. Então, assim, a gente precisa prever como que as ações podem acontecer até o final do ano. Mas a gente tem essa preocupação, sim, em relação a esse momento, esse retorno, é agora que precisa ir para a escola e precisa fazer esse telefonema da escola,
A gente está colocando como uma previsão, pensando a responsabilidade social que a gente tem no nosso papel de orientação educacional. E aí, assim, quando a gente coloca previsão e relembra e reafirma a importância do comitê, é justamente para poder avaliar, assim, é o momento de fazer essa intervenção? Já se esgotou todas as possibilidades? Vamos pensar na questão, por exemplo, dos estudantes que a gente já acompanha numa rotina regular em relação a abandono e evasão, né? A gente não faz essa ação de acompanhamento. Então, a ideia é estar aliado a essa estrutura de trabalho. O que acontece? A suspensão das atividades, ela tem como caráter principal evitar a aglomeração. Quando a gente pensa um servidor, e aí que eu estou pensando aqui, a gente vai ter agora esse momento de chegada ainda, tem esses 15 dias agora, mais 15 dias do retorno, daqui a um mês. Rose, vou fechar aqui seu som que está fazendo ruído. Então, assim, a gente está pensando que para daqui a um mês, a escola talvez tenha um mapeamento de casos de estudante onde a gente precise alcançar por meio de telefônico e a gente não alcançou ainda. E durante esse mês, a gente também está pensando e estudando formas de fazer esse atendimento que não seja gerando risco para o servidor. Então, assim, eu super entendo a sua preocupação, eu também tenho ela, e a gente tem repensado muito e refletido muito sobre como atender ao direito da criança e do adolescente, resguardando também os direitos do trabalhador. Então, a primeira coisa que eu posso te colocar e deixar gravado aqui para você usar, falar em onde você quiser, né, com os seus gestores, é que essa previsão não é uma previsão para acontecer agora. É uma previsão para casos de urgência, para que a gente está estimando que a gente vai conseguir mapear isso daqui a um mês, né, dado o cronograma das atividades aí, e se dentro do comitê local se perceber que essa não é uma estratégia possível para resguardar, né, a sua saúde, o seu bem-estar, outras medidas vão ser tomadas. E dentro do comitê, o comitê tem essa legitimidade democrática de tomar essa decisão. Tá certo? Tá ok, Michele. Obrigada. Por nada, Nayara. E sem te dizer que também foi muito difícil para a gente tomar essa decisão, na verdade, apoiar essa decisão, né, que foi pensada também por outros setores dentro da casa, mas a gente entende que de todos os servidores, né, da casa, a orientação educacional é o que está mais perto, né, dentro da escola, em nível local, dessa atenção do direito da criança e do adolescente. Mas que a gente não precisa fazer isso sozinho. Então, a gente está reafirmando muito nos documentos, em todos os espaços que a gente está indo, a importância da ação coletiva. E aí, reforço mais uma vez a importância de ser instituído o comitê local, e de vocês levarem essas preocupações para dentro do comitê local, para que vocês não tenham que tomar essas decisões ou fazer, né, essa ação de busca sozinhos, tá bem? E aí, finalizando um pouquinho essa parte da transição, quando a gente pensa na questão, assim, a gente tem uma escola que muitas vezes, o André até citou isso, né, e que é uma transição também para a família. Ah, a escola tinha que estar alfabetizando, o menino tem que ter pré-requisito para chegar, né, no ensino fundamental. E isso é um paradigma de desempenho, onde eu estou mais focada onde a criança tem que chegar do que efetivamente no processo de aprendizado e desenvolvimento dela ao longo da vida. Então, esse momento é um momento que, novamente, nos coloca em contato com outro paradigma de como eu me conecto, né, no processo de ensino-aprendizado, e que talvez isso sejam alvos de conversa dentro do comitê local, dentro das assessorias pedagógicas, dentro das conversas, né, de planejamento da escola. E uma outra transição importante, que é você sair do foco do conhecimento e ir para o foco nos sujeitos, no sujeito de aprendizagem. E nesses sujeitos a gente está incluindo o estudante e também a equipe pedagógica, a equipe diretora, né, todos nós. E assim, até aproveitando um pouquinho a fala da Nayara, a gente na gerência, a gente também está aprendendo. Ninguém tem respostas, ninguém sabe como as coisas devem ser, que seja a melhor forma de serem feitas. Porque esse é um tempo único. É a primeira vez que a gente está vivendo essa realidade nesse nosso tempo com os recursos que a gente tem. Então, assim, é muito uma análise da realidade, a gente ir olhando o que a gente dá conta de fazer, o que a gente não dá conta, o que é possível, o que não é possível, e a gente ir se adequando, né, considerando também o nosso bem-estar e o bem-estar do estudante nesse processo, de toda a comunidade escolar.
E aí a grande metáfora que a gente traz para esse momento, e pensando até nesse campo, né, da ansiedade que surge com essa transição, é a metáfora do voo do trapezista. Observem aí essa imagem, né, desse trapezista. Olha o esforço, o movimento que ele está fazendo para conseguir chegar, né, num outro lugar. Perdão. E quando a gente pensa no movimento desse trapezista, ele saiu de um lugar confortável, onde ele estava ali, né, com a mão ali segurando no seu espaço onde ele tinha um controle. E ele fez todo o movimento e se lançou em direção a um outro lugar. A gente vive esse movimento de travessia, esse voo, né, do trapezista, a gente vive isso várias vezes ao longo da vida. Só que muitas vezes somos nós que escolhemos fazer esse voo, né? A gente coloca o nosso impulso e se lança a essa novidade. Mas acontece muitas vezes, e nesse momento está acontecendo, onde não é a gente que escolheu fazer o voo. Foi a vida que nos deu o empurrão e a gente está em pleno voo. E o que acontece nesse voo do trapezista? Por mais que a gente coloque toda a nossa força, toda a nossa bagagem, a gente não sabe se todo o impulso que a gente deu vai ser suficiente para chegar à nova realidade. Chegar nessa nova realidade não é uma chegada tranquila, não é um pouso, né, flutuante. Você chega numa tensão e num balanço de se organizar ainda, de achar um equilíbrio. Isso é muito do que a gente está vivendo nesse momento. E para tornar esse voo, né, desse trapezista, nós que estamos em pleno voo, tornar esse voo um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro, um pouco mais acolhedor, é importante a gente ter uma rede de proteção, né, ter uma rede ali de sustentação. E aí, qual é a nossa rede de sustentação? Um elemento muito importante nessa rede é o diálogo. Então, assim, escutar a inquietação de vocês, o que preocupa vocês é muito importante para que a gente também possa articular outros setores e articular outras conversas para cuidar do nosso serviço e fazer a nossa melhor entrega. Cuidar desses espaços de encontro, né, nas sextas-feiras ou nos outros dias que sejam necessários, para que a gente possa conversar entre pares e trocar experiências, essa é uma rede muito importante. A gente estabelecer espaços de cuidado e de diálogo dentro da escola. Novamente, estou aqui na bandeira do comitê hoje. Instituir o comitê, para que ele possa cuidar do processo, é muito importante, porque é isso que vai dar a rede para a gente poder fazer o voo. E se por acaso a gente tropeçar, cair, a gente vai cair nessa rede, a gente vai voltar para o voo de novo. A gente tem como se lançar novamente, né? E o que acontece, gente? Essas mudanças todas, essas inovações todas, exigem da gente muita inovação e criatividade. E tem coisas que a gente não tem resposta. E para as coisas que a gente não tem resposta, a gente precisa estar na inquietação junto. A construção dessa rede é esse lugar, onde a gente pode ainda não ter respostas e junto dar as mãos e conversar e dialogar para construir o melhor cenário, o cenário possível, né? E aí o nosso papel nessa transição é apoiar as pessoas na sua percepção e vivência dessa transição, porque cada um está vendo de um lugar. Então, como que a gente se escuta e percebe os diferentes olhares, né, de como está sendo vista essa realidade, para a gente conseguir caminhar junto. Apoiar a travessia da crise. Esse voo do trapezista, ele tem uma crise que, assim, o nosso lugar comum, o nosso chão que estava ali estável, ele saiu do nosso pé. Imagina um terremoto, né, está tudo ali se movimentando. Então, assim, muito do que a gente vai fazer nesse momento, na conversa com as famílias, com os nossos colegas, né, nossos pares dentro da escola, é no lugar de perceber assim, gente, como que a gente lida com essa incerteza, com essa coisa que está tão pouco estável? Que condições a gente tem, que recursos a gente tem? Porque muitas vezes num espaço de crise, a gente esquece dos nossos recursos. A gente fica focado no que a gente não tem, ou no que a gente deveria ter, e se esquece de olhar assim, o que a gente já tem de elementos para conseguir criar a nova realidade. Não estou querendo ser aqui ter uma ideia poliânica de que a gente tem todos os recursos. Não, a gente vai ter que provavelmente buscar e desenvolver novos, né? Mas a gente não está partindo do zero, é isso que eu quero colocar aqui. Criar condições de fortalecimento, né? Buscar estratégias para que a mudança dessa realidade conhecida para essa nova realidade seja muito mais uma travessia do que uma ruptura. A suspensão prolongada das aulas, ela se configurou como uma ruptura do nosso vínculo durante aí 2 meses, né? Então, assim, nesse momento, é o momento da gente restabelecer laços e fazer com que a escola ainda faça sentido na vida das nossas crianças. E aí, qual é a perspectiva de acolhimento dentro desse contexto de trabalho, onde a gente está sendo tão chamado a ocupar nesse momento? A ideia é que essas primeiras semanas, né, do trabalho de vocês tenham primeiro esse elemento de planejamento, de reorganização, para que vocês
estejam bem e cheguem bem, né, para esse exercício do trabalho, mas também tem essa lógica do acolhimento. E a palavra acolher aqui nesse sentido, né, embora tenha um significado amplo de refugiar, resguardar, proteger, amparar, no contexto de uma ação pedagógica, ela tem a ver com todo o cunho de ações que favorece a integração da comunidade escolar, com vistas ao desenvolvimento e fortalecimento do sentimento de pertencimento, assim como promoção do engajamento com o processo de escolarização e estratégias de aprendizagem e desenvolvimento. Então, quando a Andrea estava falando assim, olha, a ideia que surgiu de levar, né, o pacotinho para as famílias, o que esse exercício está fazendo? O que essa tarefa está fazendo? Ela não está focada no conteúdo, até tem um conteúdo ali que você pode também estar estimulando uma aprendizagem, mas é uma tarefa que gera o quê? Pertencimento, um vínculo. Né? A família, de repente, nossa, a professora lembra do meu filho. A professora está preocupada com a gente. Como que a escola pode estar fazendo parte do cotidiano da criança nesse momento tão único de isolamento? Seja indicando uma história, seja indicando, por exemplo, uma tarefa, assim, vamos desenvolver, sei lá, uma tarefa que envolve um exercício psicomotor, e envolver a família numa brincadeira lúdica, onde vai ter um estímulo, mas esse estímulo ele consegue entrar na rotina da família sem ser um peso. Então, assim, muito do que a gente precisa nesse momento é fazer ações, né, interdisciplinares e que envolva toda a família, no sentido da família se engajar na busca da escola de permanecer vinculada à criança, para que o retorno à escola não seja tão traumático, né, depois desse corte que teve. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês tem a ver com a gente entender que acolhimento é muito diferente de boas-vindas. Então, a primeira reunião, fazer uma mensagem e tal, é uma coisa importante, afetuosa, que dá um colo, é importante. Mas o acolhimento, ele vai ser um acolhimento para acolher tudo que vai passar nesse processo daqui até o final do ano. A gente está no momento da chegada, né, de retorno, mas a gente ainda tem muito para caminhar, que a gente não sabe ainda o que tem pela frente, que a gente não sabe como é que vai ser a curva epidêmica, o que vai transcorrer. Então, acolher tem a ver com a gente acolher tudo que vai ter de potência e também de fragilidade, para a gente ir se redesenhando a cada passo. E aí os objetivos, né, desse acolhimento. Junto a toda a comunidade escolar. Promover ações de protagonismo, proporcionar uma vivência mais democrática possível, e aí, ó, o comitê local é uma instância super democrática, deve ser, né? Construir princípios de convivência, combinados, contratos. A gente aqui na reunião, por exemplo, a gente teve que estabelecer novos combinados, né? Ó, quando começou, assim, gente, a gente está chegando, então enquanto está aceitando todo mundo na sala, pode ficar com o microfone aberto, a gente pode conversar, pode interagir um pouco. Quando começou a falar assim, agora a gente precisa todo mundo fechar, para dar conta da gente se escutar e ter uma qualidade né, na interação. Tudo isso são novos combinados, novos contratos. Quais vão ser os novos contratos que a sua escola vai precisar para a sua comunidade escolar? Isso vai depender das estratégias que vocês vão utilizar, e é importante olhar para isso como também parte do acolhimento. Trabalhar valores fundamentais de convivência e reforçar a importância dos 4 pilares da educação para o século XXI. Então, mais do que focar nos conteúdos, né, nos saberes formalmente acumulados aí pela humanidade, eu preciso que o menino conte até não sei qual número, né, para sair da educação infantil, preciso que ele já saiba escrever o prenome, já reconheça as letras. Isso são conteúdos formais. Para além dos conteúdos formais, como que eu trabalho? O aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a aprender, para a formação integral do estudante. Esse deve ser o nosso objetivo, né, de como a gente estabelece ações de acolhimento com esse objetivo. Potencializar a participação das diversas instâncias. Nesse momento é muito importante a gente escutar as famílias, porque elas vão dizer o que elas dão conta de fazer, o quanto elas estão interagindo, se vai ser com a televisão para a gente é melhor do que a plataforma, não consigo acompanhar a plataforma, mas consigo olhar o programa de TV 1 vez, 3 vezes na semana, como é que é a interação, né, da família com esse conteúdo, e como que vai ser a devolutiva, como é que vai ser o diálogo, porque não basta ter uma interação com o conteúdo, a gente precisa dialogar. E aí, qual é a melhor forma de estabelecer o diálogo? Só as partes em diálogo é que vão poder dizer, né? Outro grande objetivo, desenvolver habilidades socioemocionais, aprender a ter empatia, lidar com as emoções e resolver problemas. Muito do que a gente precisa nesse momento, principalmente entre nós, educadores, é superar o paradigma da culpa.
Eu tenho escutado muitas falas de professores que transitam entre a raiva de estar sendo colocados nesse cenário e uma culpa de não estar preparado, não se sentir preparado para manejar as tecnologias. E aí ambas as coisas exigem da gente desenvolver habilidade socioemocional para reconhecer onde está o cenário, por exemplo, de injustiça, que é o que, né, dá um start aí para a raiva, e onde é que está o lugar da insuficiência que justifica aí uma emocionalidade de culpa. E aí a gente precisa trazer um cenário histórico para quem está se sentindo culpado. Quais foram os investimentos que a gente teve de uma política educacional consistente para fazer, né, essa integração da educação com a tecnologia, de preparação do profissional da educação para trabalhar por meio da tecnologia. No DF, a gente não teve uma política educacional consistente em relação a isso. Então, a culpa não é uma emocionalidade que caiba quando a gente pensa um cenário histórico. E muitas vezes, colegas, vocês vão precisar fazer esse tipo de conversa com os professores, os que estiverem aí muito angustiados. Na educação infantil, talvez a tensão em relação a isso seja um pouco menor, mas a gente está percebendo nos anos iniciais, nos finais e no ensino médio, muita ansiedade mesmo. Né? Ansiedade, culpa, raiva em relação ao uso da tecnologia. Então, como que a gente para um momento para se acolher, para entender o que está acontecendo, que parte dessas emocionalidades todas tem a ver com a resistência a fazer essa transição, a fazer esse voo que a realidade desse momento está convocando. E não adianta eu simplesmente obrigar, agora você tem que aprender, porque isso é uma dimensão humana, né? Lembrando lá, sair do foco do conteúdo e foco nos sujeitos. Mais do que saber quem conhece ou quem nem conhece a tecnologia dentro da escola, é importante a gente compreender como que a gente acolhe todo mundo de forma empática, de estar com o outro no lugar onde ele está nesse momento, para a gente ir fazendo a nossa caminhada coletiva, né? Não deixar ninguém para trás. Isso tudo, né, promovendo, eu acho que o maior dos objetivos, promover a reflexão sobre o papel da educação no processo formativo nesse momento. O que é relevante para esse momento? Talvez a gente precise deixar aí muitas coisas que são importantes na educação, mas que nesse momento não é relevante nem possível. E aí é muito ancorar o lugar, assim, de qual é o nosso papel, qual é o nosso momento, qual é a nossa contribuição, nossa missão nesse tempo histórico. Isso não só para os demais profissionais, né, mas para a gente como orientação educacional fica aí esse questionamento. As etapas para o acolhimento tem a ver com a preparação, então muito do que está sendo falado desde a semana passada do mapeamento, de buscar formas de fazer isso. A escutativa tem a ver com escutar ativamente todo mundo da escola, inclusive você mesmo. Trabalhar com um instrumento de mapeamento, definindo quais são as estratégias locais que são mais pertinentes para essa retomada, né, as ações pedagógicas. Realizar o que o planejamento local for definido ali pelo comitê, né, ou pela uma coordenação coletiva mais ampla dentro da escola. E, por último, uma etapa que é uma etapa constante, lembrando que esse momento de retorno, todas as ações que estão sendo faladas, as normativas que estão sendo postas aí, elas são de agora até dezembro. O planejamento estratégico, que foi o primeiro documento normativo que eu coloquei para vocês hoje, ele já traz para a gente que assim, a perspectiva é que a gente tenha que vivenciar um modelo educativo diferenciado até o final do ano. Então, pensando nesse caminho todo, a gente precisa de ter ações de monitoramento. De tempos em tempos, como a gente avalia, como a gente redesenha a estratégia. Talvez a gente faz o planejamento, começa a colocar ele em curso, daqui a pouco vai ver, ó, essa estratégia aqui não está funcionando, então vamos ter que mudar, vamos ter que adequar essa ou aquela, né? E pensando sempre que é uma ação coletiva, não é para o orientador educacional fazer isso sozinho, né? É importante a gente estar articulado. E aqui eu vou concluindo o meu tempo de fala, sei que eu me estendi um pouquinho, deixando essa mensagem aí para vocês. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É um texto do Fernando Pessoa, e eu deixo essa mensagem muito com um convite, de que a gente abandone as roupas usadas, né, dos lugares comuns, das formas de fazer que a gente tinha até antes desse momento dessa suspensão das atividades, e que a gente possa buscar novos caminhos, né, para que a gente não fique à margem de quem nós somos, da nossa missão educativa na vida dos nossos estudantes. E aí eu vou entregar
a palavra para a Marina, que vai mediar um pouquinho com vocês nosso tempo de fala. Então, quem quiser fazer uma indagação, ou se já tiverem indagações postas aí, a Marina vai mediando quais são as questões que vão chegar e para quem vai direcionar, se para a Juliana, né, da educação infantil, ou se para mim, ou para nós, né, de um modo geral. De repente, alguém também já conhece a experiência, né, eu estou sabendo que uma colega X tem tal atividade, gostaria de saber um pouco mais, ou eu tenho uma experiência de como que eu estou fazendo e gostaria de compartilhar, também cabe aqui nesse momento de interação. Eu queria fazer enfim, um apanhado mais ou menos. Algumas questões já foram sendo respondidas. Eu mesma tentei, me esforcei bastante para ir tentando responder o que foi possível no próprio chat. E dentro da sua explanação e da explanação das meninas da educação infantil também, enfim, acho que algumas coisas já foram sendo sanadas, mas queria compartilhar as principais questões que eu percebi aqui no chat durante todo esse tempo. A partilha de materiais, então vou reforçar o que já foi falado no chat, tanto as portarias, as circulares, quanto esses slides serão compartilhados com as intermediárias de orientação educacional e também estarão no Telegram, tá? À disposição no nosso canal do Telegram, Orientação Educacional DF, SEDF. E tem uma pergunta que a Jaqueline perguntou mais de uma vez: quem que irá abrir as salas, se vai ser a escola ou é a AP? Eu estou entendendo que é a escola que vai abrir, ou às vezes mediada pelo CRTE, que é a parte da tecnologia das regionais, mas se vocês tiverem informações em contrário, para me ajudarem nisso. Se os planejamentos, na fala da Andréia, ela falou dos planejamentos, e aí houve um questionamento se esses planejamentos serão enviados para a escola. Eu imagino que sim, mas, enfim, queria reforçar esse pedido, essa questão aí para as meninas da educação infantil. Teve várias pessoas no começo também perguntando como será o uso da plataforma para a educação infantil, a questão do atendimento telefônico, né? E aí algumas perguntas e sugestões foram aparecendo aí durante esse tempo. Por exemplo, foi disponibilizado que a hashtag 31 tanto na TIM quanto na Claro, você bloqueia o seu número, né, para fazer chamadas. Mas também houve o questionamento de como que a família vai, se você não vai disponibilizar o seu número, como que a família vai fazer esse acesso. E aí a gente está, né, ainda em busca de soluções em relação a isso. A Luciana, inclusive, sugeriu que as regionais possam usar parte dos recursos que não estão sendo utilizados durante esse tempo, né, de suspensão das aulas, para disponibilizar um chip um chip institucional, né, para os orientadores educacionais poderem fazer esse acolhimento, esse atendimento. Como que o SOI vai atuar em cada turma? Mari, deixa eu fazer uma pausa, porque está ficando muito para responder de uma vez só, eu posso esquecer. Em relação à sala de aula, né, do Google, quem está montando. O primeiro encaminhamento, isso seria feito de forma centralizada pela EAP. No decorrer dos planejamentos, foi sendo visto que seria mais viável, né, que fosse coordenado pela EAP, junto com o CRTS, mas que os gestores da escola fizessem isso, e eles estão recebendo orientações de como proceder essa abertura das salas de aula. Na educação infantil, a nossa orientação e todo o nosso parecer, todas as nossas conversas, né, com os diversos segmentos, né, dentro da sede, foi que, ao ser aberto a sala de aula de cada turma, fosse incluído como se fosse uma aba de disciplina, um tópico, né, dentro da sala de aula do Google, que isso vai se chamar Sala da Orientação Educacional.
Por que a gente pensou dessa maneira? Porque o que acontece? As crianças, né, as famílias vão estar sendo ali enturmadas dentro da sua turma de origem. Então, todas as matrículas vão estar acessadas ali, é como se, assim, não vai ter muito, a família não vai ficar transitando na plataforma, ela vai lá dentro da sua sala de aula. Então, qual seria uma forma da família entrar em contato com a orientação educacional? Uma das coisas que a gente está prevendo é o quê? Criar um formulário, que vai ser um formulário de solicitação de acompanhamento, ou de um chat lá de tira dúvidas. Então, o orientador teria lá o seu tópico, ou seja, dentro da turminha lá da educação infantil, primeiro período A. Você vai estar lá dentro dessa turma, e aí vai ter a sua sala lá. Você vai poder colocar um recadinho, vai poder botar um vídeo, onde a família vai ter acesso, vai poder mediar com a criança, por exemplo. Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Dentro da sala de aula, porque se você estiver externo, a família corre o risco de não entrar lá na sua sala nunca, porque ela não vai ter essa vivência, né, de ir até a sala da orientação educacional. Então, o orientador, ele vai estar como se fosse dupla docência na turma, em cada turma, né, da educação infantil. Ele vai estar com a função docente, mas ele não vai trabalhar nos outros conteúdos, ele vai entrar lá só para colocar conteúdo no seu tópico lá da sala da orientação educacional. Essa é a perspectiva. E aí, essa criação e essa informação é importante ser dialogada com o diretor da sua escola. A gente já fez essas conversas em nível central, mas a gente sabe que existe, às vezes, um delay entre as informações, às vezes nem todo mundo acompanha o que está chegando, então é muito importante que vocês levem essa conversa para o seu gestor, para dentro do comitê local. Se tiver resistência, faça essa explicação aqui que a gente está fazendo. Se surgir qualquer dificuldade, encaminhar para nível intermediário, via regional de ensino, via coordenador intermediário, para que a gente também possa fazer aí primeiro assim, que o comitê tem o comitê local, e tem o comitê regional e o central. Então, é importante que as coisas sejam definidas também, passadas em nível regional, e não venha para o nível central, sem antes a regional também estar buscando uma solução para situações aí de desafio. Em relação às sugestões aí de como tornar o número privado, acho super relevante, a gente também pode, né, incluir nos nossos mapeamentos, está sendo um desafio. A princípio, a gente não pensou na questão de instituir o chip institucional para cada orientador educacional, porque isso dá um peso. A partir do momento que você pensa em recurso, significa que você vai estar trabalhando por meio disso, né? Unicamente, talvez. Então, assim, como a ideia é que a ligação telefônica ela seja uma estratégia de exceção, ou seja, eu vou usar isso quando todos os outros canais já foram esgotados, fico me questionando se é a melhor estratégia, mas a gente pode encaminhar conversas nesse sentido, sim. E aí já acho que eu perdi alguma coisa, Mari. Eu acho que o chip institucional seria mais viável para a própria unidade escolar, né? Ou instituição parceira. E aí eu acho que seria melhor. Eu acredito que todas as operadoras, vocês conseguem fazer o número privado. Tanto a Oi, eu já percebi, eu já consegui fazer assim. Quando eu tinha na escola, a gente comprava um chip, compartilhava lá e colocava o número privado. Tem um código, se a gente buscar no Google, qual que é. Ou, se não, na própria configuração do celular, você coloca chamada não identificada. Então, você pode usar seu celular nesse sentido, né? Pela internet. Agora, eu só queria ver, Marina e Michele, se eu conseguir apresentar para vocês aqui na tela um pouquinho de como é o nosso planejamento, acho que ficaria mais fácil, porque na educação infantil a gente fala só dos campos de experiência, né? Uhum. Nos objetivos de aprendizagem. Só para vocês terem uma ideia, a gente está pensando na programação para a TV a partir dos 2 anos, seguindo a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. As crianças não é recomendado que as crianças fiquem nas telas antes dos 2 anos. A gente sabe que algumas famílias não, segue essa recomendação, né? Mas a nossa programação na TV é pensada a partir dos 2 anos de idade. A gente sabe também que nas creches públicas, a gente tem creches públicas, né? São cerca de 700 crianças que nós atendemos em creche pública. As demais creches de 0 a 3 anos são instituições parceiras. Todas elas vão seguir essa mesma proposta curricular. Então, a gente pensa nessas atividades enquanto orientador
é muito importante que a gente conheça os campos de experiência do currículo, porque esses campos de experiência vão nortear o nosso trabalho, nesses eixos que você já comentou, né, sobre aprender a ser, aprender a fazer, e eu perdi um pedaço dessa parte, porque eu também estou com 2 crianças em casa, gente, então é uma loucura. Mas, de qualquer forma, eu não sei se seria viável, não sei o nosso tempo também, apresentar só o início desse planejamento para vocês verem como a gente dividiu os campos de experiência e os objetivos por semana. Então, a primeira semana é o acolhimento, a segunda semana é a questão da saúde, a gente vai trabalhar nesse formato. E aí nós fizemos um texto introdutório que vai tirar muitas dúvidas, assim, tanto dos profissionais, eu acho que é muito importante, como nós fazemos parte desse comitê, né, como orientador, orientadora, tomar conhecimento a fundo desse currículo e dessa proposta. Juliana, a gente está com um tempo um pouquinho apertado, mas eu acho que é muito válido olhar o documento, se você quiser abrir aí para a gente dar uma olhadinha. Eu estou entendendo que esse documento que a gente citou várias vezes aqui, né, que foi publicado e que está com o número do processo C aqui no chat, que todo mundo vai poder ler com mais tranquilidade posteriormente. Isso, é só para vocês terem uma ideia, porque acho que muitas perguntas que apareceram foi no sentido de quais atividades, quais propostas, como a gente pode fazer. Então, a partir das atividades que a gente está fazendo, planejando para a TV, né, eu acho que isso vai clarear um pouco a ideia de como a gente vai fazer esse planejamento. Eu já soube também de escolas, de colegas que estão na educação infantil, que estão fazendo esse pacotinho com os materiais, não o pacotinho do amor, porque não estava inserida a cartinha, né? Mas selecionaram, foram até a escola, pegaram os materiais que as famílias já tinham comprado no início do ano, separaram por cada estudante, cada criança e enviaram para casa. Nas escolas do campo, a gente tem pensado também em utilizar o transporte escolar, assim como a atuação em rede, foi uma das sugestões que a gente pensou também, atuar com a Secretaria de Saúde, com como é que fala? Saúde em Casa, eu acho que é esse o programa que vai, né, os visitadores escolares para levar esse material, enfim. Mas eu vou passar aqui, então eu vou abrir esse material só para vocês terem uma ideia. Os meninos estão aqui falando comigo ao mesmo tempo, só um instantinho. Gente, falar para vocês enquanto está abrindo, a gente está com uma avaliação aberta para sentir um pouquinho o que vocês estão levando desse encontro, então peço por favor, né, que vocês possam abrir aí numa janelinha do navegador, numa janela paralela no seu navegador do computador ou no celular, você clica mente.com e vai digitar o código 717125 e responder a perguntinha que está lá, e a gente vai concluir o dia mostrando um pouquinho como que a gente está saindo desse encontro, tá bom? Vou botar aqui no chat também as orientações, enquanto a Juliana está mostrando para vocês aí um pouquinho da cara do documento, e volto ainda para concluir algumas respostas. Eu vi que surgiram várias perguntas em relação a como proceder o atendimento individualizado. Uma das ações que vocês vão precisar fazer em termos de implantação é fazer esse informativo. Como que a família pode ter acesso à orientação educacional? Na plataforma pode deixar uma mensagem no chat, ou a escola pode definir, por exemplo, um plantão, às vezes o secretário escolar, o próprio diretor, está indo à escola com alguma frequência. Definir qual é esse dia e informar para as famílias que é um dia que eles podem ligar e solicitar, assim, eu preciso falar com a orientação educacional. O gestor vai anotar e passar para vocês, e aí vocês vão proceder o melhor encaminhamento dentro do que ficou definido de fazer contato com a família. Pode falar, Ju. Certo, aqui, olha só. A nossa proposta foi dividida por temáticas. Aqui é a introdução que eu falei para vocês, que tira algumas dúvidas que as Uniebs, inclusive, mandaram para a gente na primeira versão. E aí nós fizemos a proposta por temática, os campos de experiência. Então, a gente sabe que dentro da educação infantil, a gente consegue trabalhar vários campos de experiência, e nós chamamos isso de intercampos, e vários objetivos de aprendizagem, dependendo
temática que a gente escolhe. Então, essa primeira semana, a gente não definiu, enquanto as outras etapas definiram o conteúdo de forma diária, nós definimos de forma semanal. E aí, essa primeira semana do acolhimento, de 22 a 26 de junho, nós vamos utilizar muitos dos materiais que fizemos já para a TV, nesse primeiro período aí, a partir de, se eu não me engano, foi em março que a gente começou, né, com a programação televisiva. Não, março não, foi abril. Na primeira semana de abril. Isso. E aí nós vamos utilizar já esses programas que a gente já tinha gravado, porque muitas famílias não acompanharam, né? E a partir do dia 29, a programação da educação infantil vai ser diariamente. Antes foi 3 vezes por semana, eram 3 vezes por semana, 15 minutos. Agora a gente vai ter diariamente 30 minutos. E é importante também a gente saber que vai estar disponível no YouTube e a família pode receber isso na plataforma. Claro que a gente sabe que nem todos vão ter acesso a essa plataforma, né? Mas o que a gente pensou enquanto educação infantil é tentar dar várias possibilidades para as famílias, né? E esse material, no caso dos bebês de 0 a 1 ano e meio, a gente fez atividades que as famílias possam realizar com as crianças. Então, é importante, acho que o papel do orientador aí nesse momento é primordial, porque as próprias famílias elas muitas vezes não sabem que a gente precisa conversar, que a gente conversa no banho, que a gente, aqui, como eu estou falando, participar do cuidado do corpo, da promoção do bem-estar, coisas nesse sentido, esse tipo de orientação que muitas famílias não têm esse hábito, né? E aí, para os bebês, a gente focou nessas atividades que as famílias podem realizar. A partir dos 2 anos, nós focamos em atividades, aí eu vou colocar lá embaixo, que é a outra parte. A gente fez, então, semanalmente até janeiro, que é a previsão do calendário, né? A gente não sabe se isso pode mudar. Mas aqui, ó, a partir de 1 ano e 7 meses, que a gente chama de crianças bem pequenas, até 3 anos e 11 meses, a gente também definiu algumas temáticas. E aí, rapidinho, gente, o Pedro está colocando o rolo na cabeça do outro. Tá? Gente, teletrabalho, a gente que tá já tem uns 3 meses, está tenso. Olha só. Eles pegam os objetivos de aprendizagem, a gente colocou também da mesma forma, com vários campos de experiência. E aí, algumas atividades que a gente elencou aqui, perceber a linguagem não verbal, fazer uso da imitação, invenção, coisas que a gente sabe que as famílias podem fazer, mas eu acho que aí, nesse sentido, algumas vão ter muitas dificuldades para fazer essas atividades. Eu acho que aí entra, assim, o papel do comitê, né, que é nesse diagnóstico inicial, e nós, que somos orientadores, que eu falo que eu também sou, né, gente, eu estou na educação infantil, mas não deixa de ser o nosso papel primordial nesse processo. E aí, eu acredito que a partir dessa leitura esmiuçada desse planejamento e do nosso currículo, a gente vai conseguir fazer, como é que fala? Um planejamento das ações dos orientadores, de nós orientadores. Não sei se ficou alguma dúvida, eu tentei falar rápido, porque os meninos estão aqui agitados, né? Mas é isso. Obrigada, Ju. A gente sabe bem como é que é essa questão, né, da gente estar se dividindo, enfim, a vida do teletrabalho. Esse, inclusive, é um dos motivos que a gente pensou muito quando pensou na possibilidade de um atendimento telefônico dentro da escola. Na verdade, assim, a suspensão das atividades, né, ela está prevista para o estudante para evitar aglomeração. Mas uma das ações que a escola pode oferecer para os profissionais da educação é, inclusive, um espaço para trabalhar. Assim, né, tem a previsão de que a direção da escola, se o professor diz que não tem equipamento, não tem internet, não tem como, que a escola deixe um espaço aberto, com segurança, né, com distância, para poder, enfim, dar o suporte para esses momentos, pensando que é muito importante que isso não aconteça nessas primeiras semanas, né, que a gente vá se adequando e veja, de fato,
a real necessidade. Vários colegas foram colocando aqui, eu queria destacar uma fala da Cris em relação à importância, né, de se apropriar do guia de acolhimento e dessa circular, né, que tem a programação curricular da educação infantil, que vai ser onde a gente vai, talvez, melhor fazer a assessoria institucional à escola, que é ajudar todo mundo a olhar para as normativas, olhar para os documentos, e aí volto a falar, gente, muita gente, nesse momento, está tão ansiosa, querendo aprender o uso da tecnologia, dominar as ferramentas, que a gente, às vezes, sai do nosso centro, a gente não consegue encontrar qual é o caminho da nossa ação. Então, esse encontro de hoje vem com esse objetivo, assim, de trazer vocês para perto e tentar tranquilizar, no sentido de a gente não ir para uma ação imediata e irrefletida, e tentar dialogar com os documentos que estão postos aí, né, e ir para além deles, porque, enfim, né, tem muita cabeça pensando, tem mais ideias criativas aí de resolução. Mari, você percebeu alguma questão que ficou em aberto? A gente pode ir para outra rodada. Queria novamente falar para vocês da nossa avaliação, que está no site mente.com, só digitar o código 717125 e colaborar com a gente para entender o que ficou desse encontro. Tem duas questões aqui que eu achei interessante. Uma é como engajar as famílias. E aí eu acho que realmente essa, né, uma atribuição que tem muito a ver com o papel da orientação educacional, né? E tem uma questão aqui que é quem não tem assinatura, né? As famílias que não Verdade. tiverem assinatura, que canal que elas poderão usar? Ixi, a Juliana caiu aqui para mim, eu não sei se ela sabe, eu não sei de qual, gente, o canal. Você sabe, Mari? Eu não estou com essa informação aqui na minha mão agora. Não sei. No Uma documento coisa que a gente pode anotar também para disponibilizar depois. para E aí já disponibilizar. vou reiterar de novo. Isso, já vou reiterar de novo, então, que se inscrevam lá no nosso canal do Telegram, que vai ter muitas, que boa parte de tanto os slides quanto as normativas que foram mencionadas aqui vão estar disponibilizados lá no nosso Telegram, além das intermediárias, mas para quem está em alguma regional, né, Santa Maria, Braslândia, Samambaia, que não tem intermediária, também pode acessar isso lá no nosso canal do Telegram, além das próprias escolas também, né, que têm acesso às normativas, né. E no documento lá de gestão estratégica, ele tem quais são os canais direitinho, que dá para acessar. A gente pode colocar, de repente, num post, né, no Instagram, para ficar mais visível também, no Telegram, mas está lá nesse documento que dá para todo mundo acessar, e tem canais abertos, né, não só o canal de conta paga. Certinho? Algo mais? Alguém tem alguma experiência que quer compartilhar, de como que já está percebendo o trabalho, de como pode, né, se colocar em ação? Achei muito legal a colocação da Ana Beatriz. Deem uma olhada aí no chat. A Ana Beatriz disponibilizou o canal que ela própria criou no YouTube, de vídeos que ela foi fazendo, em especial para a educação infantil. Então, agradecer aí a contribuição da Ana Beatriz e sugerir para que as colegas possam acessar lá o canal dela e ter ideias, né, ter, enfim, sugestões, né, ou às vezes, se a Ana Beatriz permitir, até usar, às vezes, o material dela. Achei bacana. Verdade. Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação? Pode botar. Eu vou aproveitar e divulgar também o nosso Instagram, que é o dinf.subeb. Nós temos algumas atividades que a gente sempre disponibiliza lá, outras ideias que professoras compartilham com a gente. E aí é importante, se vocês quiserem seguir também o Instagram,
E a gente está fazendo as lives por regional. Hoje mesmo à tarde a gente vai ter com o Paranoá, se eu não me engano, e sempre é convidado a regional de ensino, os professores, né? Mas também toda a equipe pedagógica para participar. Então, essa semana a gente vai ter duas, e a gente coloca lá no Instagram os dias e os horários, né? Porque às vezes essa circular não chega a tempo na escola, mas as redes sociais estão aí para isso, né? Para ajudar. E algumas professoras têm um conhecimento também que mandaram esses vídeos, essas contações de história de 5 minutos, 10 minutos pelo WhatsApp. E aí, elas vão colocar essas gravações, a gente também colocou no nosso IG lá do Instagram, o nosso material que foi para a TV, também está no canal do EducaDF, né? Vocês podem utilizar, e algumas professoras também vão colocar essas atividades que eles já enviaram durante esse período de suspensão das aulas na plataforma. Então, é uma ideia de aproveitar esse material também, que já foi feito, né, gente? Muita coisa a gente já fez nesse período. Então, os professores, a maioria não ficou muito parada esperando acontecer, né? Então, teve muitas ideias muito bacanas. E a gente vai abrir alguns critérios de professores também que vão participar das teleaulas agora, vão fazer tipo uma seleção. A SUGEP vai abrir essa seleção, se vocês quiserem divulgar para algum profissional que tenha perfil de TV, que goste de trabalhar, é importante também divulgar essa seleção para todo mundo aí da escola. Assim que você tiver direitinho o canal e tal, de como que vai ser isso, passa para a gente, que a gente também compartilha aqui com, né, por meio da nossa rede também de informação para chegar. Eu já vi coisas muito maravilhosas de vários colegas orientadores da educação infantil, então tenho certeza que entre nós aqui existem muitos talentos, né? E até reforçar essa ideia de que a gente não precisa todo mundo virar, enfim, profissional das câmeras, né, e fazer vídeos e tal. Tem muito material produzido no mundo, né, não só nosso, enfim. E aí, parte dessa coisa do pilar, né, da educação para o século XXI, do aprender a aprender, a gente ir pesquisar, fazer curadoria de conteúdo e, de repente, dentro da plataforma, por exemplo, fazer um link com conteúdo que já existe no YouTube, a gente não precisa gravar sempre coisas novas, se apropriar aí também, né, do que já está sendo produzido pelos próprios profissionais da rede, enfim, caminhar junto, né? Eu acho que é o grande convite, principalmente, de repente, essa rede aqui, né, de orientadores de educação infantil. Como que a gente cria instrumentos que podem ser utilizados por todos, né, com diferentes, a gente vai fazer a mediação de uma forma diferente, porque cada um tem o seu jeito, mas a gente pode usar o mesmo recurso original, né, de contato. Mari, algo mais? Alguém que queira abrir o microfone e falar também? É bem-vindo. Queria só complementar essa sua fala, e aí a Cris botou aqui, a ideia não é termos youtubers com a fala da Gina, né, assim, que, na verdade, qual que é o nosso diferencial enquanto profissionais da educação, e especialmente como orientadores educacionais? É afetar as pessoas, né, tocar as pessoas. E isso a gente faz por meio das relações, e não por meio, né, enfim, sermos youtubers, né, assim. E a gente não pode se desapropriar do nosso lugar, né? Porque muitas vezes quando a gente incorpora essa piada, que virou uma piada, né? Ah, professor, agora é tudo YouTube. Quando a gente compra isso, porque isso é uma violência simbólica, gente, isso reduz muito o que a gente e qual é a nossa intencionalidade da nossa ação, né? Então, assim, cada vez que eu recebo um vídeo que é meio que uma piadinha, ironizando ou satirizando, né? Um trabalho de um profissional de educação que está se esforçando o máximo para fazer contato com as suas famílias, eu sempre penso assim, esse não é o lugar da gente, né? Assim, a pessoa hoje em dia para ser YouTube, ela basta querer muito isso e se dedicar a ficar na rede social gravando coisas e tal. E ela pode de repente ser um grande influencer e ter uma visibilidade no YouTube. Mas embora a gente use o canal do YouTube, nós não somos o YouTube, nós somos educadores. A nossa intencionalidade, a pedagógica, é muito importante que a gente reafirme o nosso lugar e não caia nessa, né, de ficar diminuindo, acho, a nossa função,
que eu acho que está muito para além do que um youtuber faz, né? Oi, Michele. Sim? Tudo bem? Oi, tudo bem? Que Eu bom sou a te ver. Merielle. Bom te ver também. Eu sou a Merielle, orientadora aqui da Escola Classe 29 do Gama. E aí tem esse curso que a gente tá fazendo aí sobre a questão do material didático, que eu acho que vai ser muito bom para a gente. Como material, igual a colega colocou que ela tem um material, se nós colocarmos os nossos materiais lá, que eles vão disponibilizar, vão organizar, eu acho que a gente consegue dividir bem e contribuir um com o outro, né, dentro da ideia que eles propuseram dentro do curso. Uhum, é uma boa ideia. Parte do que a gente estava pensando também para dialogar com essa coisa da gente criar bancos de ideias, a gente está pensando e tá vendo como é que a gente vai estruturar isso, de, por exemplo, pegar todos os conteúdos que estão sendo produzidos por orientadores educacionais e fazer uma playlist, por exemplo, lá no canal da gerência e colocar, né, orientação educacional, educação infantil, ou orientação educacional, tutoriais. E aí todo mundo vai poder ir lá nas playlists e ter um conteúdo organizado da orientação num único lugar. Então também é uma ideia aí, né? A gente tem tanto material produzido, de repente juntar tudo lá no canal pode favorecer a busca. A gente não ter que ir garimpar na rede, que é sem fim, né? Eu sou a Clemência, orientadora educacional do Centro de Educação Infantil do Núcleo Bandeirante. Bom E da dia. perspectiva do... Bom dia. Diante da perspectiva da fala de hoje no encontro, né, quando percebemos que estamos todos juntos, eu pensei que vejo o quanto é oportuno nesse momento a gente resgatar a questão dessa comunidade escolar, ter a visão que todos os profissionais, todos os segmentos fazem parte do contexto escolar e existe uma necessidade pela qual cada um de nós, como orientador, como professores, estamos passando, mas quem está na portaria, quem está na cantina, quem está na limpeza, todos, né, têm uma necessidade particular e coletiva também. E, diante dessa realidade, mesmo antes dessa situação da pandemia, né, agora durante, e eu espero que pós-pandemia também, que a gente possa refletir essa questão dessa valorização dos profissionais do contexto escolar. E nós temos, assim, já há alguns anos, uns momentos de formação nesse sentido, e que resgata, assim, muito essa questão da empatia. E muitas dificuldades, muitas vezes, que enfrentamos dentro do contexto da escola, é devido a essa questão da identidade, que nós mesmos, como orientadores, né, Clemência, seu áudio está falhando um pouquinho. Não estou conseguindo te ouvir, Clemência. Alguém está conseguindo? Para mim também não está chegando, não. Travou, travou. Que pena. Então fica para um outro momento. Voltou Oi? agora. Voltou. Então, deixa eu só tentar, assim, sintetizar a questão. Essa questão do pertencimento, do envolvimento da comunidade escolar, não só quando existe um momento maior, como se diz, uma festa junina, ou oficinas, que aí todos são tratados como educadores, mas que a gente tenha essa visão e tenha essa empatia diante de toda essa trajetória, né? E que esse momento agora dessa pandemia, dessa quarentena, que a gente possa perceber, né? Fazemos parte desse comitê, de que forma precisamos atingir todos os segmentos do contexto da escola para a gente sair para atingir as famílias, né, os estudantes. Porque fica difícil aquela questão, como é que a gente vai organizar lá fora se muitas vezes não afetamos nem a cada um de nós, né, para afetar o outro. E aí, diante dessa realidade, eu trago também os profissionais, não só professores, mas todos os profissionais que merecem respeito, atenção nesse momento, e que aposentaram, e que muitas vezes são somente uma matrícula dentro da Secretaria de Educação. E se nós não tivermos um projeto que envolva
né? E que mostre para essas pessoas que elas são importantes, que elas realmente cumpriram a sua missão, né? Com todas as dificuldades que nós sabemos que acontecem, mas que nós precisamos fazer essa retomada. Porque senão, eu tenho certeza que nenhum de nós vamos sair desse momento da mesma forma que entramos. Mas precisamos também retomar essas questões com relação às relações constituídas. E muitas vezes isso fica no segundo plano. São tantas informações, e o primordial vai ficando para uma segunda instância, né? Então, eu achei pertinente nesse momento não deixar de retomar essa nossa busca como profissionais de educação, independente da função, do cargo que nós estamos atuando no momento, né? Uhum. E considerar todos esses profissionais de educação com todo o respeito e a dignidade que merece. Perfeito, Clemence. Eu queria fazer mais uma consideração também, que na educação infantil a gente tem pensado, a Luciana até colocou agora no chat, que a mãe não é docente, que a família vai fazer, né, essas atividades. A gente tem que considerar também que a família não vai ter a obrigação de realizar essas atividades, né? Apesar de a gente ter que aferir a frequência, o parecer do Conselho Nacional de Educação fala da não obrigatoriedade de todos os, não lembro agora, mas acho que é 80% ou é 60%, a educação infantil não precisa cumprir esse ano, para que eu tenho que ler novamente, mas a gente já colocou nesses normativos aí essa questão do parecer, e é importante também que a escola tenha essa sensibilidade ao propor essas atividades, a gente não estabelecer um horário fixo, e muito menos a obrigatoriedade, se a família vai mostrar, vai ter que mandar essa atividade pronta, ou postar um vídeo, assim como algumas famílias têm feito, né? Colocando foto da atividade concluída para a professora ver. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade também, né? Nesse sentido, eu sei que todos nós, como orientadores, temos, mas enquanto comitê local, central, a gente pensar nessa família realmente. Essa família não tem, muitas vezes, as condições, nem vai ter preparo para poder mediar essas atividades, mas acalmar essas famílias e também, na medida do possível, mandar essa programação antecipada para a família, por exemplo, precisar de um material X, mesmo que seja uma sucata, mesmo que seja qualquer outra coisa. Pensar nessa família, planejar esse momento, e não contabilizar horas. Essa criança não precisa ficar tantas horas fazendo uma atividade, até porque na educação infantil a gente não tem nem como mensurar, e os pareceres dos conselhos, o distrital e o nacional também já falam sobre isso, tá bom, gente? Então, ter essa sensibilidade mesmo, acho importante a gente ressaltar isso. Eu acho que, assim, essa sua fala, né, Ju, talvez traga, eu sempre escuto, e para mim vem uma percepção de uma luz, assim, de uma direção. Da gente compreender que, enquanto escola, o nosso papel não está centrado no conteúdo. Volto, né, lá na fase dos nossos indicativos, né, de travessia, lá do início da conversa de hoje. Mais importante do que os conhecimentos formalmente, né, acumulados, do conteúdo em si, o foco é nos sujeitos que estão em processo de aprendizagem e desenvolvimento. E como a gente, como escola, a gente se faz presente na vida do estudante, oferecendo recursos que possam ser estímulos para essa aprendizagem e desenvolvimento. Pensando que a aprendizagem e desenvolvimento ela vai acontecer, independente, inclusive, da escola. Mas a gente pode, nesse momento, e na verdade esse é o chamado, que a gente desenvolva um caminho de comunicação para a gente consiga continuar gerando estímulos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa é a nossa missão, né? E pensar o aprendizado e desenvolvimento de competências e habilidades que são relevantes para esse momento, de como que a escola se faz presente. Então, assim, muito pertinente a colocação da Luciana em relação a alertar a gente, né, da questão da quantidade de conteúdos e tal, mas para a gente ir além desse olhar, dessa crítica, de ver, assim, como que a escola ela sai desse lugar centrado no conteúdo e vai para a relação
que ela tem um papel ali, né? Como que ela se relaciona com o sujeito em desenvolvimento. Acho que esse é o grande chamado, né? E quando você traz, assim, vamos ter que acolher a família, vamos ter que refletir sobre as coisas, tem a ver com isso, da gente ir mapeando as coisas que vão acontecendo à medida que vão acontecendo e oferecer os melhores estímulos que a gente é capaz de oferecer. E a família e o estudante vai vivenciar o que é possível nesse momento. E a escola vai ter que voltar e se adaptar ao que foi possível para o estudante, a gente ir nesse fluxo, né, constante de ir e vir, para poder construir uma jornada educativa que vai ser diferenciada do que a gente viveu até agora, né? Queria cuidar do nosso tempo, né? Estamos já um pouquinho avançado. Parte do nosso grande desafio de teletrabalho, desse novo tempo de trabalho, é a gente cuidar dos nossos espaços, né? De almoço, de beber água, de lembrar que a gente não é só, né? Não só trabalha. Então, queria caminhar um pouquinho para o fechamento da conversa, falar que quem quiser deixar uma palavra, uma frase aqui no chat, né? Por favor, é super bem-vindo. E vou compartilhar com vocês qual foi o resultado da nossa avaliação, né? Como que a gente está saindo desse encontro, levando o quê, né? Aparentemente. Michele? Vamos ver o que ficou mais marcante aí para a gente. Sim? Posso te interromper só um pouquinho? Eu queria saber, assim, eu não tenho facilidade de fazer esse material para postagem na plataforma, mas eu tenho facilidade de vídeos, de fazer os vídeos, e também pensei na possibilidade do e-mail institucional, de repente, de usá-lo como um canal também. Duas perguntas. Eu serei penalizada por algum motivo se eu não fizer esse material e optar pelos vídeos? Outro, eu posso usar o e-mail institucional para esses atendimentos? Obrigada. Ana, você deve usar esse e-mail institucional para os atendimentos. A ideia é que ele seja um canal de contato, onde você consiga organizar suas informações, né? O e-mail institucional, ele inclusive, assim, ele nos dá um acesso, né, de nuvem, de arquivo, né, no Drive do Google, que é muito interessante para o trabalho que a gente faz. Então, ele é, sim, um canal de comunicação. Por exemplo, uma das estratégias que eu recomendo muito que vocês utilizem durante esse momento aí de implantação da orientação educacional nesse novo momento, é, por exemplo, deixar o seu contato de e-mail no material impresso que vai para a família, ou informar para os professores, né, para eles informarem para as famílias da forma como eles estão fazendo contato com as famílias, deixar, de repente, esse endereço, né, salvo no telefone ali da secretaria, porque caso alguém telefone buscando, né, a pessoa vai poder dar essa informação. Então, é um canal super importante. E aí, revolta a história do telefone, né, assim, que ele seja um último recurso, que a gente use outros canais antes de ir para esse, porque esse canal, especificamente, ele já tem algumas questões aí para a gente pensar e que podem ser bastante complexas, né, em relação à penalização. Assim, o que a gente tem nesse momento, assim, qual é a sua atribuição? À medida que você está desempenhando as suas atribuições como orientador educacional, as suas atribuições estão expressas lá no regimento, né? E por meio da nossa OP, a OP vai dizer como você pode fazer isso. Então, não existe uma penalização se você vai escolher um caminho ou outro para executar a sua tarefa educativa. Então, assim, você tem autonomia, tem liberdade, né, de pensamento, de criação, e principalmente de acolher, né, o que é a sua possibilidade, o que é a sua limitação, e entender que a gente pode ir aprendendo ao longo da jornada, mas não ficar nesse peso de que agora eu tenho que fazer tudo, né? E aí talvez você possa também, assim, tenho dificuldade de colocar lá na plataforma, mas se tem alguma outra pessoa dentro da escola que tem mais facilidade, essa pessoa pode fazer a postagem lá, né? Subir o arquivo, aprender a fazer isso é uma parte um pouco mais colaborativa possível. Eu acho que produzir o conteúdo em si, que é o conteúdo pedagógico da orientação educacional, só você pode fazer no caso da sua comunidade aí. Mas a gente tem como trabalhar coletivamente para fazer a importação dele para a plataforma. Da mesma forma, vamos pensar assim, se você fosse fazer o material impresso, não necessariamente é você que vai imprimir o material, não é? Você faz a versão primeira e vai entregar para alguém fazer essa parte. Então, é a mesma coisa com o uso da tecnologia.
A ideia é que a gente faça as formações, e tem alguns vídeos aí de tutorial que a gente pode usar para ir aprendendo, mas de forma alguma ser penalizada por não saber, né? A gente está aprendendo junto. Tá bom, obrigada. Por nada. Então, deixar expresso, olha quantas... Olha, engraçado, eu falei, eu não tinha olhado, mas estava olhando aqui agora, né, que estamos todos em aprendizado. Olha as maiores palavras, né, que apareceram aí do que a gente está levando do encontro de hoje. Aprendizado, aprendizagem, né, esclarecimentos, informação, direcionamento, gratidão, muito esclarecimento, muitas dúvidas. Então, assim, a gente está num espaço de construção. Então, agradeço muito, muito a participação de vocês. Fiquei com a sensação que a gente acabou falando demais, né? Mas, assim, vocês foram escrevendo no chat, a gente ficou acompanhando. Dizer para vocês, assim, finalizada aqui a reunião, eu sempre copio todas as mensagens que estão no chat, e aí, se faltou algum questionamento, eu vi que surgiram várias sugestões também enfim, de como fazer as coisas. Eu vi uma sugestão, a gente podia ter um Padlet para poder compartilhar projetos. Enfim, todas as ideias que foram surgindo, a gente vai aqui colhendo. A ideia é a gente fazer organizar um pouco, né, as informações que surgiram aqui da educação infantil e colocar também como uma construção de conhecimento desse coletivo que se reuniu, tá certo? Então, a gente tenta dar encaminhamentos no que talvez não tenha sido capaz, a gente não tenha conseguido alcançar aqui agora. E deixo a palavra com vocês, fico aqui à disposição, mas também já deixo liberdade para quem precisar ir, cuidar do almoço, cuidar das crianças, cuidar da vida fora da internet. Agradecer imensamente, Juliana, a sua disponibilidade, a Andréia também, por as falas iniciais. Muito importante para a gente da orientação educacional nós somos profissionais de rede, né? Assim, a gente trabalha em rede, então poder ter essa articulação com vocês é muito especial para a gente, então te agradeço muito, muito a sua disponibilidade. Obrigada, gente. Desculpa não ter feito assim da melhor forma possível, porque como eu te falei, no começo a gente tem a coletiva na segunda-feira. Então, enquanto você estava falando comigo, eu estava desmarcando a coletiva com a equipe e conversando com a Andréia, e a Andréia tendo que levar esse material lá do chá de fralda. Então, assim, a vida não parou, mas embora a gente tenha tido esse recolhimento em casa, né? Então, eu agradeço muito, a gente vai estar com o Paraná hoje à tarde, e aí, o que vocês precisarem, nós colocamos nosso e-mail também aqui no chat, e estamos juntos nessa. Eu também vou sair agora que eu vou cuidar do almoço, tá bom, gente? Obrigada. E foi muito bem muito bom ver algumas carinhas amigas do Recanto, pessoas do Guará que eu trabalhei. Saudade aí de todo mundo, viu, gente? Tchau, até mais. Muita gratidão às nossas intermediárias da orientação educacional também, que estão aqui com a gente, são grandes parceiras, sem vocês a gerência não conseguiria ir nem na metade dos caminhos, né, da onde a gente tenta chegar, então muita, muita gratidão. E a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que se organizaram, né, para estar por aqui. Estamos aprendendo a lidar com as tecnologias, com as limitações e com as possibilidades dela. Vamos, enfim, descer da nuvem, né, esse vídeo e colocar lá no YouTube para quem não conseguiu chegar. E ficamos à disposição aí para continuar dialogando com vocês, tá bem? Grande abraço. Mari, se quiser deixar o seu recadinho também. Queria só, enfim, agradecer, né, a participação de todo mundo. Eu acho que foi uma participação, embora poucas tenham falado, acho que a gente teve muitas participações, muita interação, né? Queria lembrar que a gente lançou uma circular aí essa semana com um calendário dessas reuniões. Então, algumas pessoas perguntaram, e o centro de ensino especial, e como que vai ser na educação do campo, e a gente vai ter momentos específicos para conversar sobre essas pautas específicas, né? Hoje a gente estava focado na educação infantil, conforme foi divulgado, né? Mas a gente terá outros momentos para partilhar de outras etapas e modalidades. E agradecer mesmo, agradecer muito a presença, a participação, as contribuições, os questionamentos, né? Eu acho que esse é um momento para isso mesmo, para a gente expor as nossas angústias, compartilhar, trocar e aprender juntos, né? Então, muito obrigada e um abracinho aí virtual para todo mundo.
Se alguém mais quiser deixar algum recadinho, outras meninas da gerência que também queiram falar, intermediárias, vocês locais, o espaço está aberto. Michele? Michele? Sim, Edivaldo. Eu agradeço pela oportunidade, ainda estou em fase de aprendizagem, apesar de 56 anos de idade. Agradeço a todos pela participação, pelo auxílio, e queria perguntar quanto à questão para a data e horário para o próximo encontro, novamente, entre todos nós. Você já tem uma ideia, mais ou menos? Obrigado a todos. Tchau. Edivaldo, não tenho essa data ainda. A gente vai finalizar essa semana o circuito com todas as etapas e modalidades. A gente vai deixar vocês com uma liberdade para se encontrar na regional, então a gente vai deixar um tempinho para que vocês consigam, né, dialogar com os intermediários e com seus locais dentro da regional. E aí a gente vai avaliando qual é o melhor momento para voltar, para que não seja uma sobreposição de agendas. A ideia é caminhar junto. Mas eu escuto na sua fala o desejo de estar junto, então já fica assim, opa, vamos chamar logo o próximo encontro. Michele? Okay. Sim, Miriam. Estamos te ouvindo, Miriam, pode falar. É porque eu estou com um probleminha aqui, mas assim, eu operando aqui, né, o chat, eu sei que nós não conseguimos dar respostas para todas, né, mas queria dizer, enfatizar que a gente está aí, vocês estão sozinhos, nova aprendiz nós também, gente, além de ter a gerência, vocês têm um suporte maravilhoso, que são as intermediárias. Então, vamos, assim, nos unir, nós somos muito bons no que fazemos, né? Nós, orientadores educacionais, e com certeza nós vamos sair dessa pandemia, dessa realidade, com grande aprendizado. Tá? Muito obrigada pela presença de todos, e um beijo pelas meninas, que eu pude, assim, rever os meninos, os novatos sejam bem-vindos, e nós estamos aí para, de mãos dadas, nós enfrentarmos essa realidade. Obrigada, Miroca, pelas falas inspiradoras. Então, vamos juntos, né? Todo mundo. E a gente fica à disposição de vocês para, enfim, seguir dialogando. Mandem mensagem para a gente, pode mandar pelo YouTube, né? Comentário nos vídeos, pelo Instagram em direct, pode mandar pelos intermediários que chega até a gente, pelo nosso e-mail, goi.disp@edu.se.dev, né? .gov.dev. E é isso, né? E vamos criando novos caminhos de estar junto. Vou deixar... Oi, Ale. Oi, Michele. Uhum. Só umas palavrinhas bem rapidinho. Primeiro, agradecer pela excelente live. Foi muito esclarecedora, mesmo no Centro da Educação Infantil, foi muito esclarecedor em muito ponto. Agradecer novamente e reconhecer o esforço da gerência em nos dar esse acolhimento, em nos dar um norte, né, em nos dar essa tranquilidade nesse momento único, né, que estamos passando. É um momento que não vivemos e vamos construir todos juntos, né? Eu acho que isso é que tem que estar muito claro para todo mundo, né? As respostas ainda não têm, elas vão ser construídas durante esse processo. E somos nós, junto com a gerência, junto com os intermediários, atuando ali na escola, que a gente vai encontrar algumas respostas, né? E saber como fazer, né? Eu também estou angustiado, mas eu estou confiando na coletividade, no que a gente vai produzir enquanto coletivo, e deixar isso de legado, né? Talvez a escola que estava tão ultrapassada está dando os primeiros passos para ser escola do contexto de hoje, né? Em que muitos países já estão lá muito mais na frente do que a gente, né? E é um momento muito propício para isso, de muito aprendizado, né? Enfim, vamos todos juntos, vamos nessa, com o coração aberto, né, com os entendimentos abertos e não fechados, porque é uma possibilidade de aprendizado muito grande para todos nós, né? Então, um grande abraço para vocês, continuem nessa, é a orientação educacional fazendo a diferença novamente,
né? Dando à frente, fazendo as coisas acontecer, dando o suporte que a gente precisa amparar todo mundo, inclusive até mesmo a gerência educacional. E vai o meu reconhecimento, então, por isso. Um grande abraço a todas e continuem aí nessa toada e estamos juntos. Gratidão, Ale, tamo junto. Muito inspiradora a sua fala. E eu encerro a minha fala hoje pegando essa sua inspiração, assim, em relação a... É um momento de coletividade, de criatividade e cooperação. E eu, assim como você, eu tenho uma fé inabalável de que a gente vai fazer uma entrega boa o suficiente para esse momento e que esse bom o suficiente vai ser um ponto de transformação na vida da escola, né, dos nossos colegas, para que a gente possa atravessar esse momento de uma forma íntegra, com dignidade, com bem-estar, e também vai ser um ponto de transformação na vida dos nossos estudantes, com certeza. Pensando assim, qual é a memória que a gente quer que eles levem desse momento? Um momento onde a escola esteve completamente distante, onde a escola trouxe para eles uma nova forma de ver esse momento. Eu estou acreditando muito que a gente possa realizar, entregar, né, desafios e estímulos de aprendizado que vão para esse lugar de renovar o olhar para esse momento e não da gente fazer o mesmo que a gente sempre fez enquanto escola. Então, eu me junto completamente na sua fé e reforço, né, o espírito de criatividade, cooperação, e estamos juntos mesmo. Muito obrigada.